O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, na alegria de nos encontrarmos na casa de Nossa Senhora, hoje nós mais uma vez somos apresentados a este Evangelho profundamente mariano. Muitas vezes apresentado a nós pela liturgia, nas solenidades em honra à Virgem Maria. Porém, meus irmãos e irmãs, hoje nós não celebramos, ou podemos celebrar, porque todo sábado é dia de Nossa Senhora, nós não celebramos explicitamente uma festa mariana. Esta leitura segue a linearidade ou toda a argumentação lógica do próprio Evangelho de Lucas. E vejam que interessante, do meio dos discípulos de Jesus, uma mulher, vendo tudo aquilo que Jesus fez, realizou, ensinou, não se aguenta, né? Ela transborda de alegria e diz que ela grita no meio da multidão: Feliz é o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Claro, aqui ela reconhece imediatamente o quão bem Jesus faz a ela e quão bem Jesus faz para as pessoas. Não é muito difícil a gente encontrar, várias vezes na minha vida, eu presenciei isso, principalmente quando estou ao lado de minha mãe. As pessoas falam assim: olha, parabéns pelo seu filho, parabéns, né? E aí vão felicitando as nossas mães por causa de nós. Bom, o que está por trás disso, se não um sentimento de profunda gratidão e reconhecimento do bem que o próprio Cristo faz, não é mesmo? Agora, Jesus aproveita todas as circunstâncias, meus irmãos e minhas irmãs, para evangelizar. Primeira coisa que precisa ser dito: Jesus aqui não está dando uma má resposta na mulher. Muito pelo contrário, é como se ele estivesse desmembrando a resposta dela para mostrar algo ainda mais profundo. Há um motivo de felicidade ainda muito maior. E qual é esta felicidade? A felicidade de ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Aqui também preciso ser claro e dizer: Jesus também não está negando a alegria de Maria, nem está menosprezando sua mãe. Mas nesse contexto nós podemos dizer que Jesus ainda exalta o motivo da felicidade de sua mãe. Ó Maria, tu és feliz porque creste na palavra de Deus. É assim que Isabel diz ao receber a visita de Maria: bem-aventurada, isto é, feliz, é aquela que acreditou. Maria é feliz porque soube fazer da palavra de Deus sua palavra, soube fazer da vontade de Deus a sua vontade. E qual é a vontade de Deus, senão aquilo que o Catecismo da Igreja Católica nos apresenta no seu parágrafo 4º, que é justamente uma união íntima e vital do homem com o seu Criador. A vontade de Deus é que eu e você cheguemos a nos relacionar livremente com Ele. E esta vontade vai se servindo de meios ao longo da nossa vida para nos aproximar dele. É isso que o apóstolo Paulo nos diz na primeira leitura. A palavra de Deus, que é o próprio Cristo, Ele é a palavra encarnada. Ele é a plenitude da palavra de Deus. É para Ele que nosso coração se dirige. Ele veio realmente estabelecer um novo tempo, onde não mais precisamos de uma normativa, de uma lei,
de um princípio ético externo a nós, porque ele é o princípio que nos faz agir e justamente ele é a baliza das nossas ações. Deixa eu tentar traduzir isso de uma maneira mais compreensível. Vejam bem, o que é a lei, se não uma regra imposta frente à ameaça do descumprimento de uma determinada coisa ou de um determinado preceito? A lei só existe em vista de salvaguardar algo maior do que a própria lei. Se existe hoje inúmeras leis num código brasileiro, no Código Penal brasileiro, enfim, na Constituição brasileira, a finalidade, o paraquê dessa lei não é a própria lei. O cumprir a lei em si não deve ser motivo de honra para ninguém. O cumprir a lei deve fazer com que nós tenhamos aquilo que a lei guarda, a plenitude da vida, a dignidade humana. Uma lei justa é uma lei que tem a centralidade na pessoa humana. São Paulo está querendo dizer que até então, até a encarnação, a lei, isto é, tudo aquilo que tinha sido dado no Antigo Testamento como um princípio, faça isso, não faça aquilo, serviu como um pedagogo que foi levando justamente pelas mãos até chegar ao coração de Cristo. A palavra grega, pedagogo, significa isso, que toma pela mão e conduz, né? O pedagogo é o professor que ensina, porque ele vai conduzindo, pegando mesmo a criança pela mãozinha e levando a ela até o destino onde ela precisa chegar. São Paulo está querendo dizer que para o cristão, a lei ela é preparatória para o Cristo. Porque nós não agimos porque está escrito numa tábua, porque está num código de normas, de éticas. Nós agimos porque fizemos uma experiência. E esta experiência transforma a nossa forma de ver o mundo, transforma a nossa forma de ver as pessoas e transforma a nós mesmos. Aí São Paulo vai dizer que a nossa medida é Cristo. Porque se de fato, meus irmãos e irmãs, agirmos por causa de Cristo, nenhuma lei vai nos aprisionar. Nós não estamos mais reféns e não precisamos mais decorar quais são os princípios, porque aquilo já está gravado dentro de nós. Que a lei de Cristo é uma só, é o amor. E contra o amor não há infração, não é? Ninguém vai preso porque amou, ou ninguém pode ser punido porque amou demais. A lei de Cristo guardada no nosso coração faz com que nós nos libertemos. Porque aí a gente pode estar num lugar extremamente requintado, sofisticado, luxuoso, ou podemos estar num lugar mais simples, sem muito luxo, que nós vamos saber como lidar e como nos comportar bem. Não vamos precisar de uma regra de etiqueta, porque a nossa medida é o próprio Cristo. Não vamos fazer acepção de pessoas por causa das suas opções, por causa de suas visões ideológicas, por causa também de sua aparência ou de sua raça. Nós vamos acolher a todos como irmãos, porque o nosso princípio é o próprio Cristo. E assim não tem como não ser feliz. Primeiro porque a gente simplifica a nossa vida, né? Nós não precisamos perder tempo nos preocupando em como agir, em como agradar. Nós vamos perder tempo, ou melhor, nós vamos gastar o tempo vivendo. E aí, esta simplicidade de vida nos faz viver com mais leveza, mais tranquilos, mais despojados e disponíveis. Aí nós entendemos esta felicidade que Maria experimentou. Esta felicidade de Maria não é porque ela viveu uma lei extremamente ao pé da letra. É porque ela amou aquele que é a palavra, que se fez seu filho. E amando a Jesus, Maria nos ensina este fundamento fundamental, está até redundante, esta base mais elementar que sustenta todas as coisas: ouvir a Deus. Este ouvir a Deus não se traduz simplesmente pegando a Bíblia e lendo-a como um livro de história. Nós ouvimos a Deus quando nós somos capazes de escutar aquilo que Ele fala lá no profundo do nosso coração.
a voz que sussurra na nossa consciência, norteando as nossas decisões e iluminando as nossas ações. Ouvir a palavra de Deus e ser capaz de fazer com que isso que nós ouvimos se transforme em ação, fará com que nós também experimentemos uma alegria muito maior do que a alegria de gerar a vida a alguém. Eu não consigo sequer mensurar qual é a alegria de uma mãe a dar à luz a um filho. Já ouvi dizer, e tive acesso a uma pesquisa muito recente, que durante o momento do parto, há uma descarga de ocitocina tão grande no corpo da mulher. Ocitocina é o hormônio da felicidade, que ela esquece imediatamente a pior dor que ela sentiu naquele momento, que é a dor de dar à luz. Que deve ser algo extremamente desconfortável, porque é um outro ser que sai das entranhas da mulher, né? Ela esquece. E por que eu estou querendo dizer isso? Se a felicidade de dar à luz a uma criança é algo tão grandioso, Jesus nos apresenta algo muito maior. Porque imagina a alegria de Maria ao dar à luz a Jesus, não é? E ele está querendo dizer que, diante da felicidade de colocar a palavra de Deus em prática, essa felicidade de Maria nem é nada, nem se pode mensurar, não dá nem para comparar. Nós aprendamos então, meus irmãos e irmãs, com a Virgem Maria, a vivermos essa felicidade, de ouvir a palavra de Deus, sem a pretensa ilusão de achar que ouvir a palavra de Deus vai nos livrar de todos os problemas, dificuldades e sofrimentos. Não irão. Muito pelo contrário. Ao ouvir a palavra de Deus, nós vamos estar cada vez mais nos expondo a uma situação que para nós não é confortável, mas isso nos trará felicidade. Não entusiasmo, não aquela alegria que passa depois que o álcool vai embora, né? Mas uma felicidade que dura. Um sentimento de olhar para trás na nossa vida e falar assim: tudo que eu fiz valeu a pena. Se eu morrer hoje, eu morro realizado. Isso nós só conseguimos se, como Maria, ouvirmos e colocarmos em prática a palavra do Senhor. Que ela nos ajude, meus irmãos e irmãs, a vivermos esta santa felicidade de deixar que a nossa vida seja pautada pelo Evangelho e não por uma lei estéril. Só assim, termino dizendo, nós vamos conseguir ser aquilo que nós já o somos pelo batismo. Um só corpo. Termino dizendo do versículo 28 da primeira leitura. O que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. O triste é que nós percebemos que hoje esta realidade é ofuscada, porque nós colocamos outras palavras, outras leis, que ditam normas para o nosso coração. Não precisamos ir muito longe, olhemos para o grêmio da igreja, para o seio da própria igreja. Nesse contexto de época do Brasil, nós trocamos o evangelho por candidatos políticos. E quantas pessoas estão se degladiando dentro da própria igreja porque são a favor do Lula ou do Bolsonaro. Desculpe-me falar com tamanha franqueza. Nem Lula nem Bolsonaro poderão salvar a nossa alma, nem muito menos o país. O que nos faz ser de fato uma só carne, um só corpo, é a palavra de Jesus, é o Evangelho. E aí nós precisamos voltar novamente ao Evangelho de hoje e perceber qual palavra que nós temos ouvido e qual é a palavra que determina as nossas ações, porque infelizmente os cristãos têm trocado a boa nova do Evangelho por uma ideologia política. Antes de Jesus tem uma bandeira, antes de Jesus tem um princípio, antes de Jesus tem uma filosofia, tem uma ideologia, e os que pensam igual a mim eu convivo, eu acolho, os que não pensam como a mim eu jogo fora, eu descarto. Nunca viveremos esta unidade da fé se o que move o nosso coração não for a palavra de Deus. Precisamos, meus irmãos e irmãs, aprender que esta vida passa, tal como a campanha eleitoral, graças a Deus já está passando,
mas talvez as consequências vão ficar aí por um bom tempo, porque muitas famílias já estão divididas, muitas pessoas que antes eram amigas não conversam mais. E aí nós nos perguntamos, por causa de quê? Por causa de um bem comum? Não. Por causa de um egoísmo do coração. Por causa de uma incompreensão da verdade do Evangelho. Antes de sermos brasileiros, nós somos cristãos. Antes de seguirmos a qualquer princípio político, ideológico, que graças a Deus vivemos num país livre, você tem total liberdade de escolher o que melhor você julga ser mais adequado, nós temos um valor inegociável, pelo qual nós preferimos morrer do que abrir mão dele. A nossa verdade é o Cristo, vivo e ressuscitado. Ele é o fundamento da nossa alegria. Ele é o princípio que baliza as nossas ações. Ele é a medida certa para que eu seja feliz e para que eu ajude o mundo realmente a ser feliz. Bem-aventurados são aqueles que, como Maria, ouvem esta palavra, deixam-se formar por ela e vivem a radicalidade de ter a ousadia de colocá-la em prática. Se nós assim o fizermos, vamos dar testemunho de que, para além das diferenças que o próprio Paulo diz, pagão, grego, judeu, ou homem, mulher, não, isso não é o que conta. O que conta é aquilo que nos une. O que conta é o amor do Cristo, que já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado e que nos convida somente a uma coisa, a sermos dóceis à sua palavra, para que ela nos transforme, para que ela nos mude, para que ela nos salve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e apresentemos confiantes ao Senhor nosso Deus as nossas preces. A nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor, por vosso